Obrigado, professor Zé Paulo. Um prazer imenso tê-lo aqui na interlocução. Bom, a aproximação do Ministério Público, em especial do GAEMA, com os comitês de bacia, ela se iniciou lá para os idos de 2013, a partir de um caso conhecido como Botafora F. Né? O que seria o Botafora F? É um ponto de descarte oceânico na linha da costa de Niterói, entre Niterói e Rio de Janeiro, cujo material dragado era dentro da Baía de Guanabara, né, por 11 terminais portuários e estaleiros, era lançado nesse ponto de Botafora, né, sem uma análise de avaliação de cumulatividade e sinergia. Então, o INEA, né, no âmbito de uma investigação do Ministério Público, tinha se comprometido a fazer uma avaliação ambiental integrada, ou seja, para avaliar justamente o impacto que um sedimento ao sul, né, da porção da Baía de Guanabara, ou ao oeste, ou a leste, a sedimentação é distinta em função dos usos pretéritos das atividades. Então, a partir de todo esse aporte que a academia já tinha oferecido por intermédio da UF e até por pescadores como Otto Sobral e Alexandre Braga, né, também de Niterói com Clipping, a gente começou a ver que a avaliação ambiental integrada era fundamental tanto para avaliar os impactos dentro da Baía, né, existe uma resolução CONAMA disciplinando, inclusive, a possibilidade ou não do aproveitamento benéfico, o descarte em alto mar tem que ser uma das últimas hipóteses, né? Se for um material contaminado, tem que ser encapsulado em geobags e levado para um aterro. Então, essas informações não estavam claras no licenciamento ambiental desses 11 terminais estaleiros que não dialogavam. Os estudos desses empreendimentos eles focavam nos impactos individuais. Então, tanto a análise de cumulatividade de sinergia dentro da Baía, como no ponto de Botafora F, ela precisava ser feita com diagnóstico, com prognóstico e com as medidas mitigadoras e compensatórias. Como isso não foi feito, nós judicializamos e tivemos êxito, conseguimos uma liminar, suspendendo todos os descartes oceânicos até a elaboração e conclusão desse estudo. E aí foi nosso primeiro contato com o CBHBG, com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Teve uma moção, eu me recordo à época, uma moção de apoio à atuação do GAEMA, e tem uma interface grande, professor, justamente com o público-alvo, ou seja, envolve pesca, que teria sido impactada, porque havia um parcel nesse ponto F, então a modelagem pelo GAT deveria inclusive avaliar pontos mais distantes, até pelo impacto no monumento natural das Ilhas Cagarras, o material despejado, lançado era tão grande que poderia alcançar o monumento natural das Ilhas Cagarras, e o ICMBio não foi ouvido. Então foi o comitê que trouxe todos esses atores e a gente chegou com a resposta quase que pronta para o judiciário. E dali em diante a gente enfrentou a crise hídrica junto, com várias ações, e a mais profícua, eu diria, e mais gratificante foi justamente a do Fundri, do descontingenciamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, em que todos os comitês tiveram um papel importantíssimo. Muito bem, obrigado. Sintetizou muito bem e o tema do evento. Uma pergunta que eu faria ao senhor também é a relação de parceria também com os comitês, como por exemplo o próprio Comitê da Guanabara, e um convênio envolvendo o MP Mapas, que acaba sendo um grande repositório de informações dos vários atores. O que você poderia nos dizer em relação a isso e a possibilidade de ampliar para outros comitês e instituições? Bom, excelente pergunta, professor Zé Paulo. O histórico de atuação com o Comitê da Baía de Guanabara, ele, eu diria de 4 anos para cá, ele assumiu um vulto muito interessante, porque tivemos o caso do Fundri, mas que interessou, né, a todos os comitês, ao Fórum Fluminense, mas 2 casos em especial destacaria. O caso do Imurana Laranjal, que é o licenciamento, né, uns dizem que é uma barragem, outros dizem que é uma soleira, mas o que é fato é que impacta, né, tanto no remanso daquela construção, daquela estrutura, né, para os agricultores. Isso é uma reclamação histórica, até porque formou uma ilha, como a SEDAI, né, e aí não vai nenhuma crítica pessoal, mas não cumpriu as condicionantes da licença de operação, de efetuar dragagens regulares, se formou uma ilha, inclusive com arbustos, fazendo com que o volume da água em tempos de chuva
né, ele tivesse o que se chamam de remanso, pelo menos foram os moradores atingidos por barragem lá de São José da Boa Morte, Bonanza, lá em Cachoeira de Macacu disseram. Então a gente tinha problemas de inundação e problemas também, né, na própria produção e agricultura, porque todo o cultivo era perdido em função dessas inundações. E, segundo alguns, inclusive, isso interferiria no padrão de turbidez da própria água captada e a jusante também, porque a gente tem uma unidade de conservação que é a APA-Guapimirim. Então, a vazão ecológica estava sendo comprometida, então. Então, a gente tinha problemas a montante e a jusante. E, além disso, o canal do Imunana com um baixíssimo grau de cobertura vegetal. Então, conseguimos no judiciário uma liminar, que eu considero histórica, porque ela atrela a outorga, a licença, algo que está na legislação, a integração da política ambiental e da política de recursos hídricos, mas que na prática a gente não vê muito. Então, obrigou o órgão ambiental a considerar o plano de bacia, que nós levamos ao processo, mostrando que o plano de bacia demonstrava que era preciso o reflorestamento das áreas de recarga estratégica, como também influenciou na licença ambiental para prever novas condicionantes voltadas à melhoria da vazão, tanto da vazão quanto da qualidade. Então, o judiciário obrigou a monitorar a jusante e a montante, algo que não era feito pela própria companhia. Não estou nem falando do monitoramento da potabilidade do Ministério da Saúde, estou falando do monitoramento da CONAMA. Além disso, obrigou a operar as comportas do antigo DNOS, que não estavam sendo operadas, a evitar inundações, ou seja, além de operar as comportas, deveria envidar todos os esforços para evitar inundações a montante da soleira. E o mais importante, professor Zé Paulo, isso para mim foi o grande ganho desse processo, foi o reconhecimento pelo judiciário das soluções baseadas na natureza. Reconheceu que era importantíssimo, fundamental, reflorestar as APPs, e aí no âmbito de uma discussão novamente no comitê, o senhor participou de muitas dessas reuniões, conseguimos, com o apoio do INEA, uma equipe muito qualificada, né, eu vou citar nomes, mas é só a título de exemplo, da Maria Ikemoto, das AIPINs, que são as áreas de interesse de proteção de mananciais. Então, ficou comprovado e demonstrado que seria muito melhor reflorestar nessas AIPINs do que propriamente no canal do Imunana, que, enfim, não está antropizado, não tem ocupações irregulares, e ali você não teria nenhum incremento de vazão ou melhoria substancial se comparado ao reflorestamento de áreas estratégicas. E ainda tem um reflorestamento adicional que a gente também conseguiu no judiciário, ou seja, além desses 50 hectares via comitê, e já definido com a companhia, e com o comitê de bacia com articulação com os municípios, principalmente Cachoeiras de Macacu, a gente tem um saldo adicional que a gente ainda vai definir e valorar também de forma participativa, junto com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Então esse é um caso que eu considero bem emblemático, porque tirou do judiciário a caneta de decidir qual o melhor lugar para reflorestar. E delegou, vou chamar de delegar, mas não propriamente uma delegação, mas transferiu para a esfera do comitê e do sistema de gestão de recursos hídricos a definição desses pontos e as medidas mais eficientes. Então, eu acho que também demonstrou para o órgão ambiental que ele não é tão soberano assim na definição e na condução das políticas públicas ambientais, que ele deve respeitar, ou seja, ele tem autonomia, mas ele deve respeitar também o círculo de atribuição do comitê de bacia, né? Até porque ele faz parte também, o órgão gestor deve participar ativamente. Então, eu acho que foi um processo importante também, até do ponto de vista quase que filosófico, para mostrar o papel tão importante quanto o do INEA na gestão de recursos hídricos desse colegiado. E aí, professor, para fechar, mais recente, tivemos a celebração do convênio, né, com o Comitê de Bacia. Ele começou como um termo de cooperação, mas depois passou a ser chamado convênio, que é a nonossa esperança, uma esperança de uma relação ainda mais próxima com, né, um tema que o senhor, inclusive, vive batendo muito nas reuniões, que é a informação. Já que a gente não tem um sistema estadual de informação de recursos hídricos, a gente tem um bom sistema nacional de informação de recursos hídricos, e aí espero, né, que a gestão atual do governo federal não imploda algo que foi construído com muito esforço, com a ANA, com a Agência Nacional de Águas, com o próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Então, eu acho que essa aproximação ela vai permitir tanto o intercâmbio de informações do MP em Mapas, com tudo aquilo que o comitê levanta, por exemplo, na produção de um plano de bacia hidrográfica ou na revisão de um plano de bacia hidrográfica, é aquilo que está na base do INEA, de monitoramento de corpos hídricos, o que também consta dos RAIs, que são os relatórios de acompanhamento de efluentes, das estações de tratamento de esgoto. Então, a gente teria esse grande caldeirão de informação que está disperso na base do INEA, na base da SEDAI ou da Águas de Niterói, que são os relatórios de acompanhamento de efluentes do PROCON Água, condensaria e teria um ótimo raio-x. E algo que também tivemos a oportunidade de ver numa visita, né, ao campus da UFRJ, com o professor Jason Kelman, e que o senhor também nos conduziu, que é o que está na academia. São muitos estudos que estão aí esperando, né, a consolidação numa base de dados e se transformar em informação útil para a gestão. Então é isso que a gente espera, o MP em Mapas sendo esse grande repositório, mas para isso tem que ter know-how, né, tem que saber trabalhar a informação, e o comitê certamente vai ser um grande parceiro, tanto para munir o MP de informações no MP em Mapas, essa grande base de dados, com especialistas cedidos do IPP, do Instituto Pereira Passos, mas com uma pegada e um olhar que possa ser de grande valia e utilidade, tanto para os integrantes do comitê, na tomada de decisão e nas suas deliberações, quanto também para a sociedade civil em geral. Então a gente está muito otimista com essa aproximação, professor Zé Paulo. Muito obrigado. A última pergunta foi exatamente sobre o papel das universidades, porque além de dados, isso eu acho que não é tão bem percebido, essa pergunta do Ministério Público, é a capacidade de simular cenários e modelos matemáticos calibrados com ensaios de campo. Então, eu acho que essa também é uma parceria que vale a pena concluir, porque aí os próprios EIA-RIMAs não têm condição de estar prevendo situações como, por exemplo, uma mistura que eu espero que não aconteça, que é a floresta de Camboatá ela ser destruída, são 200 mil árvores, para se colocar no outono. Então, mais uma vez, como o senhor bem destacou, a gente se orgulha do Ministério Público aí, fizeram lá o estudo de EIA-RIMA, demonstrando que havia falhas. Né? Então, só para a pergunta, tentando ser bem rápido, eu sei que o senhor está envolvido aí com coisas urgentes que próprio abastecimento da água no Rio, mas como é que o senhor enxerga essa parceria também com as universidades e centros de pesquisa? Bom, acho que o senhor até citou um caso bem emblemático, que é justamente do licenciamento autônomo de Deodoro, e ele, professor, na verdade, não é um projeto que nasce agora. Em 2012, é até um registro, ele está no DNA da própria criação do GAEMA, que tão logo criado, o GAEMA em julho de 2012, por ocasião da Rio+20, então o GAEMA foi criado exatamente no período em que ocorria a Rio+20, né? E um dos primeiros casos que foi distribuído para mim, eram 8 integrantes, foi justamente do licenciamento do Autônomo de Deodoro. Né? Eu atuei com uma pessoa que eu considero uma profissional, a minha referência aqui dentro, que é hoje procuradora Rosane Cunha Gomes, à época era promotora, e fizemos uma parceria, né? Uma parceria muito boa. E por que esse caso teve um diferencial muito grande? Porque desde o início as universidades foram consultadas, não só as universidades, como os centros de pesquisa. Aí eu destaco o Instituto Jardim Botânico, os professores Rogério Gribel, Sil Farney, dentre outros. Então, o aporte de informações vindo das universidades, como também do Instituto Jardim Botânico, e até de biólogos da SMAC e de tantos outros órgãos ambientais que voluntariamente foram ao GAEMA prestar informações. E o Comitê de Bacia também naquela época, mas não tão forte quanto dessa retomada do projeto. E ao tempo da primeira iniciativa investida, eu diria assim, nem a RIMA, nem estudo de impacto ambiental, o órgão ambiental exigiu, né? Ele se contentou com o que se chama de um estudo preliminar de viabilidade ambiental, um EPVA, não era um RAIS, era um estudo preliminar de viabilidade ambiental, sem muita metodologia definida, sem termo de referência, e aí tivemos que judicializar, infelizmente, o município e o Estado e a Federação Brasileira de Automobilismo também não se contentaram, né, a Confederação Brasileira de Automobilismo, com o estudo que a gente exigia, dizia que traria muita burocracia ao processo, que não era caso de EIA-RIMA,
e provamos que o rol da CONAMA 186 ele é exemplificativo, ele não é taxativo, ele é um rol, como a jurisprudência diz, exemplificativo, e ainda que não fosse exemplificativo, e a gente estava demonstrando que haveria significativo impacto de você ter um autódromo numa floresta, um remanescente de baixada de Mata Atlântica, em estágio médio e até avançado, professor, isso por si só já despertaria e demonstraria o significativo impacto ambiental suficiente para gerar o EARIMA. A gente também mostrou que aquilo era um projeto urbanístico de mais de 100 hectares. E a nossa lei estadual exige, a 1356 de 88, 50 hectares. Ela é até mais protetiva que a CONAMA 186, que fala em 100. E em área de relevante interesse ecológico, ou seja, então preencher dois requisitos, ainda que se dissesse que a CONAMA é taxativo, que não é, duas hipóteses estariam elencadas. O judiciário concordou com a tese de que haveria sim significativo impacto, e que era necessário um EIA-RIMA com todo o seu conteúdo, com termo de referência. E naquela época, volto a dizer, as universidades já foram fundamentais com estudos de campo realizados na área, né, e muito melhores até do que o diagnóstico da instituição contratada, né, não vale citar nomes aqui, mas do que a fundação contratada para fazer o estudo. Então, essa primeira vitória já demonstra o quanto foi importante a participação, né, do terceiro setor, da academia, as associações também, muitas associações de defesa ambiental prestaram informações, né, informações importantíssimas, e mais recente, né, mesmo feito o EIA-RIMA, como o senhor disse, um estudo, com todo respeito, repleto de falhas quanto ao diagnóstico. Alguns dizem, né, que tendencioso quanto à metodologia do estudo de alternativa locacional, o estudo de alternativa locacional, que desde a avaliação ambiental integrada ou da avaliação de impactos ambientais lá na década de 70, com as agências norte-americanas que se dizem, né, e que a doutrina costuma dizer que foi um modelo importado, na verdade exportado para o mundo inteiro, né, da Environment Agência, na agência ambiental EPA, perfeito, da Environment Protection Agency, né, da EPA. Então, assim, desde sempre, né, o escopo do estudo ele tem que ser o mais amplo possível e contemplar as alternativas locacionais. Isso é da gênese da avaliação de impactos ambientais, ainda mais sujeita aí à RIMA. Então, nesse caso em especial, professor, as universidades também demonstraram que se fizesse uma matriz de valoração de impacto para os estudos de alternativa, demonstraria que o que haveria de perda de fauna e de flora, e aí eu até inverto a ordem, de flora e de fauna associada, porque se você não tiver a flora, a avifauna e todas as faunas que não, né, avifauna, também ficariam comprometidas, você teria isso a nível de impacto já justificaria a utilização ou a escolha de áreas degradadas que existem na região. Então, e a própria lei da Mata Atlântica, ela exige também, né, que havendo áreas degradadas se faça nessas áreas. E também a lei da Mata Atlântica, que é de 2006, exige que a caracterização em estágio inicial, médio ou avançado, ela leva a limitações quanto à supressão. Então, ali a gente tem diversas áreas de preservação permanente do Código Florestal, da legislação estadual, a própria Constituição Estadual do Rio de Janeiro prevê APPs, a nossa lei orgânica prevê APPs, o plano diretor. E aí, assim, quando você começa a ver o diagnóstico, infelizmente a gente percebe que as APPs, por exemplo, de espécies ameaçadas de extinção não foram devidamente mapeadas, os prognósticos de impacto também não foram, e a universidade veio muito forte, inclusive, com a demonstração dos serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais prestados por aquela ilha verde, né, no meio de um mar de construções, na influência no microclima e até no regime de drenagens. Então, a UF, salvo engano, a UFRJ, vários professores, e aí o belíssimo trabalho da academia de fazer pareceres irrefutáveis, demonstrando o papel daquela floresta na redução de enchentes, né, justamente pela permeabilidade do solo, né, por funcionar como uma verdadeira esponja ali na região, sem falar na influência no microclima, num cenário, né, como a gente sabe, professor, de mudanças climáticas. Então,
É um caso bem, eu acho que o senhor escolheu um caso, primeiro que foi a primeira liminar do GAEMA em 2012, por isso que é um caso que a gente lembra com muito carinho, e segundo que é um caso que ressuscita, mas ressuscita, né, quase que como na música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, né, com um museu de grandes novidades, mas que, felizmente, o próprio órgão ambiental, eu faço um mérito, um registro, o INEA recentemente teve a autonomia necessária para refutar o empreendimento e refutar em bases técnicas, apesar de toda a pressão política do prefeito, do governador e até mesmo da União, o INEA se manteve com a sua isenção técnica e deu o parecer condizente, não condizente com qualquer ideologia, como alguns dizem, o MP abraçou uma ideologia, não, o MP abraçou a legalidade. Então, assim, a legalidade foi observada, o dia que o estudo de impacto ambiental for concluído sem vícios, vício é a linguagem jurídica que se utiliza para irregularidade, o MP não vai ter o que questionar, porque aí terá-se feito o instrumento adequado, que é o EIA-RIMO, o licenciamento, a licença prévia pode ser concedida, mas desde que, obviamente, respeitado o devido processo legal do licenciamento. Como o próprio ministro Herman Benjamin diz, a nossa jurisprudência hoje evoluiu ao ponto de preconizar o devido processo legal do licenciamento, cuja própria licença prévia já pode constituir um risco para autorizar o Ministério Público e outro legitimado a suspender os efeitos dela. Então é isso, professor, me alonguei um pouquinho, porque o senhor fez perguntas instigantes. Na verdade, é um prazer conversar com o senhor e com essa argumentação cristalina e com as poucas projetos que são de mais tempo, né? São Camboatá realmente não sabia do seu envolvimento, mas encerramos por aqui, que vocês tinham feito uma agenda muito cheia para proteger aqui a cidade do Rio de Janeiro, e muito obrigado. A gente se vê por aí. Né? Obrigado, professor Zé Paulo, agradeço também a todos os organizadores do evento, e a gente segue à disposição aí em muitas lutas e sempre integrados. Obrigado, professor Zé Paulo.